Fala pessoal, tudo bem? Está hoje no segundo capítulo da nossa websérie sobre supercoleções, falando sobre, em especial, a numeração bonita nas cédulas, né? O que são numerações bonitas, o que é a supercoleção. E a gente vai ver agora a segunda parte do nosso vídeo, eu espero que vocês gostem, comentem, participem. Nesse vídeo nós vamos ver como você conseguir cédulas, vamos ver um pouco mais de história a respeito do que são supercoleções. Vamos falar sobre o mercado para essas cédulas, caso você ainda não conheça, o mercado existe, é um mercado para esse tipo de cédulas. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele. Repassar aquelas cédulas para os colecionadores. Sim. Né? Então, eu posso dizer com um determinado grau de certeza que a maioria das cédulas que estão no catálogo comum hoje, você tem, juntando todas as numismáticas do Brasil, um estoque relativamente grande de cédulas flor de estampa. Porque todo mundo se preocupou em guardar cédulas flor de estampa. Então essas cédulas existem. Quando você vai para a numeração, pouca gente se preocupou em guardar cédula com um número bonito. Então esse estoque de cédula flor de estampa que a gente está acostumado não vai existir. Não flor de estampa, provavelmente, para algumas categorias. Então é realmente você sair no meio do mato para caçar mesmo. Você não sabe o que está ali, você não sabe o que vai encontrar. Não sabe o que vai encontrar isso. Então você pode encontrar uma cédula que é 1 em 100 milhões na barraquinha da Praça da República, ou naquela caixa de sapato que está na sua casa, as repetidas que você não olha faz 10 anos. Pode ser que lá dentro esteja uma cédula dessa. Né? Ou pode ser que você vai encontrar uma num leilão, propriamente catalogada, etiquetada, dizendo que é 1 em 100 milhões e a cédula vai custar R$1.000. Né? Como você vai encontrar, não sei, mas vai aparecer dos dois jeitos. Então, se você tiver... A única forma é garimpar. Se você tiver perseverança para garimpar, né? É uma oportunidade. 90% do que está no livro aqui foi o dono da peça encontrou sem a própria catalogação, sem dizer que é uma cédula de número bonito. Hoje em dia o mercado ainda está assim. 90% do que você encontra no mercado, quem está vendendo não põe como número bonito. E muita coisa que se põe como número bonito não está no livro. É um conceito que está ainda aflorando no mercado. Exatamente, né? Não é uma coisa, ainda não é uma coisa madura, é uma coisa que está começando. Apesar de ter gente que há 30 anos faz isso, que eu conheço colecionadores que já fazem isso há muito tempo, sim. Não é uma coisa popular. Então a ideia do livro é justamente com um livro que vai custar R$35 no varejo, um livro barato, né? Relativamente barato, a pessoa poder ler primeiro, né? Eu aconselho a todo mundo que leia, tenha um pouquinho de paciência para ver todas as categorias e depois vá garimpar. Então o ideal seria você conhecer para você olhar cédula por cédula e cada cédula que você olhar passar pela sua cabeça. Não é binário, não é radar, não é escadinha, não serve. Né? Porque se você for só radar não, radar não, radar não, você passa pela escadinha, você passa pela binária, né? E você teria que voltar e fazer tudo de novo. Então eu aconselho. Leia o livro, não é um livro pesado. A parte estatística você não precisa decorar, tá aqui no livro, nem eu sei decor. Mas leia pelo menos as categorias, conheça um pouco das categorias. E eu digo que pelo menos metade do que você vai encontrar no número bonito, quando você olhar, vai ter um instinto de que tem alguma coisa ali. Né? Como essa centena que você comprou, por exemplo. De olhar você percebe, tem um trio, tem uma quadra de zero, quer dizer, alguma coisa aqui está acontecendo. Chama atenção. Né? Chama atenção. O que é, eu não sei ainda. Deixa eu estudar isso aqui. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. De repente a primeira cédula não é mais valiosa, de repente é a segunda. Não sei, vamos ver. Ainda nem abri. Estão no livro também, uma outra coisa interessante é se você está realmente focado em garimpar, algumas das cédulas que tem aqui, elas partiram, para ter a cédula, o colecionador teve que comprar a centena. Ou o tijolo com 500 cédulas. Tinha que ter essa visão, né? De olhar ali a primeira, exatamente, entender o que está lá no meio que... Exatamente, porque você tem 500 cédulas em sequência. E você sabe o começo, você sabe que só o fim vai mudar. Se o começo já é quase alguma coisa, você pensa, peraí, será que nessa centena não tem mais alguma coisa? Ou nesse tijolo não tem mais alguma coisa? Tem que fazer um cálculo ali, uma estimativa, e muitas vezes você vai achar um tijolo com 500 cédulas que tem aquela uma que você quer e o vendedor não vai querer abrir. Ele não vai querer abrir para te vender uma cédula. Tem 500 cédulas, uma centena de cédulas, abrir para tirar uma, realmente é dolorido, a centena está fechada. Exatamente, ninguém vai querer abrir a centena. Então você compra a centena toda. Aí, se você for, por exemplo, aqui no livro, no capítulo de sequências, por exemplo,
Se você tiver uma centena, você consegue fazer algumas sequências. É óbvio que a sequência 1, 2, 3, 4, 5, toda centena tem. Mas uma coisa que eu chamo a atenção no livro, por exemplo, são para outras sequências. Por exemplo, a sequência de dezenas. Ou seja, 10, 20, 30, 40, 50 ou 11, 21, 31, 41. Ou até, por exemplo, 11, 22, 33, 44. Quando você monta centenas dessa forma, sequências dessa forma, fica bonito na coleção também. Sim. Você comprou uma sequência só por causa da célula radar. Aproveita as células, faz uma sequência. Claro. Né? Se você comprou um tijolo, você pode fazer a sequência de centenas. 101, 201, 301. Na verdade, tem muitas modalidades curiosas aí nesse meio. Exatamente. Você consegue, às vezes, atender várias categorias com aquele tijolo, além da peça que você quer. Então, vale a pena. Desde a coleção tradicional até essas que entram com super coleções. Exatamente. Né? Com números bonitos e assim por diante. Exatamente. Então, mostra um pouquinho da capa essa é uma versão preliminar do livro, né? O livro está na gráfica hoje, né? Vai ficar pronto mais para frente. Então, a gente fez aqui a capa dele, né? É o guia prático para super coleções. Para começar, assim, para explicar um pouco do que é esse projeto, esse título é o título que vai ser carregado também para os próximos volumes. Essa é a primeira edição do primeiro volume. A segunda edição do primeiro volume vai ser quando a gente revisar os dados desse mesmo livro sobre número bonito. Certo. Mas o segundo volume não vai ser sobre número bonito. O segundo volume a gente vai fazer sobre cédulas anômalas. Então já existe aí uma pesquisa toda que já está também há anos aí, sendo feita para juntar esse acervo, para conseguir acesso a essas peças, para fazer o segundo volume, no caso, saindo ano que vem, vai ser um trabalho parecido para cédulas anômalas. E as cédulas anômalas, assim como a numeração, é uma maneira de você transformar a sua já super coleção numa coleção ainda mais super. Mais super, né? Super coleção. Uma super coleção. Então, a gente vai fazer o guia prático para super coleções volume 2, que é para cédulas anômalas, e futuramente temos algumas ideias também para volume 3, volume 4. Então a ideia é esse livro ser uma série de livros com ideias para você melhorar a sua coleção. É interessante, vem no momento apropriado, eu acredito. A moeda corrente do Brasil era mudada a cada 3, 4 anos, né? Então, quando eu cresci, por exemplo, cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro real, vinha e ia numa velocidade tão grande que a gente tinha sempre coisa nova para pôr na coleção. Que a gente perdia dinheiro nessa mudança. Né? Perdia. A inflação, muito da minha coleção, como moleque, era de cédulas que a pessoa guardava no colchão, guardava em algum lugar. E quando eu ia olhar, não valia mais nada. Né? E se transformaram em peças de coleção. E algumas pessoas também, às vezes, nem ia trocar, porque às vezes ele tinha um pacote lá, assim, de dinheiro, chegava no banco e pegava as moedinhas lá. Exatamente. A valorização era tão grande que a pessoa não ia nem fazer a troca do dinheiro, não compensava ficar na fila. Não valia a pena. Quando chegava no finalzinho mesmo para trocar. Então eu penso o colecionismo assim, quem coleciona cédula, por exemplo, internacional, todo ano tem cédula nova nos países. Né? Sim. Sempre sai alguma coisa nova. Se você nunca termina, você nunca chega ao fim, mas você está sempre correndo. Está sempre inovando, né? Sempre inovando. E é uma coleção linda também. Quem coleciona cédula nacional, há 25 anos tem R$1. Então a gente chegou num ponto hoje que, na minha opinião, como colecionador, é um ponto meio de estagnação. A gente coleciona hoje cédulas do R$1 por letra. A gente já está aí, algumas cédulas já tem mais de 40 letras diferentes. Então, tivemos Olimpíada no Brasil, tivemos Copa no Brasil, não teve uma cédula. Né? Tem coisas acontecendo, centenários e comemorações de datas históricas e nada acontece. Teve lá dos 500 anos do descobrimento, mas está sempre acontecendo alguma coisa. E hoje, agora, por exemplo, essa semana saiu a cédula a moeda de 25 anos do R$1 do Beija-Flor e foi uma loucura. Todo mundo quer a moeda. Por quê? Fazia muito tempo que não saía uma moeda comemorativa. Não saía nada, né? Então a gente está sedento por novidade no colecionismo. Né? Então, como trazer esse pessoal para o colecionismo colecionando a mesma cédula, às vezes 4, 5 cédulas por ano, né? Numa coleção que daqui 10 anos vai ter 500 cédulas, sendo que são 6 desenhos diferentes. 2, 5, 10, 20, 50 e 100. 6 desenhos, você tem 500 cédulas. Né? Não vai demorar para chegar nisso. Então,
Qual seria a alternativa? A alternativa, você pode colecionar cédula internacional, né? Sempre tem cédula 9 e tudo mais, ou você pode ir para outras coisas. Por exemplo, numeração. Algumas cédulas vão ter numeração que é quase que única, que como eu disse, né? Uma numeração que é uma em cada 100 milhões. Então você vai ter algumas séries do real que não chegaram a 100 milhões. Você não tem aquela cédula. É um número muito alto, né? Para poder achar alguma coisa lá. Então são maneiras de você tornar a sua coleção mais atraente, mais bonita e às vezes sem tanto investimento. Porque como você pode garimpar muito disso hoje, sem precisar pagar o valor da raridade, porque muita gente não conhece, você pode transformar a sua coleção aí com 10, 12, 15 peças com um investimento mínimo, sabendo garimpar. Não acho que, assim, tem muita gente hoje em dia que garimpa moeda para transformar isso num negócio, né? A gente não está nesse ponto ainda com cédula de número bonito. Eu não vejo um mercado para absorver isso, né, da mesma forma, mas com certeza para o colecionador é uma atração. Primeiro você vai olhar na sua coleção talvez já exista um número bonito. Exatamente. Aí você vai olhar as suas repetidas, né? E aí já encontra alguma coisa. E num próximo evento, num próximo leilão que você participar, você vai olhar a cédula com um olhar diferente. Né? Não é só uma cédula de 100 cruzados, né? É uma cédula de 100 cruzados que tem 3 9s na série e 4 zeros no número. Quer dizer, um 09990909000. É um número bonito, né? Quer dizer, a gente canta ele, dá até para cantar um número. Exatamente. Chama atenção. Né? Chama atenção. Então a ideia realmente é essa. A ideia é trazer para o colecionismo uma vertente diferente. Primeiro com numeração exótica, na sequência com cédulas anômalas, né, para trazer alguma coisa. Que são as categorias que tem. Bom, galera, é isso. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Agora nós estamos finalizando o nosso segundo episódio da websérie de 4 vídeos falando sobre super coleções. Eu agradeço por você ter acompanhado a gente até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.